Olá, olá, bom dia para todos, amados queridos irmãos. Olá, tudo bem? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos vocês, que Deus abençoe. Manda um forte abraço aí para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos amados irmãos, vamos ler aqui uma palavra abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui no livro em Gálatas 5, versículo 6, Vou ler aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, e vai até o versículo 26, falar sobre carne e espírito, o desejo da carne significa o quê? A vontade, fazer a vontade do mundo, a Bíblia diz que quem é carne, quem é espírito, Então, a corrupciência da carne e o significado da expectativa do Espírito Santo sobre o cristão, sobre a vida da pessoa. A Bíblia nos fala aqui, começa aqui sobre os desejos, pessoas que realmente, sobre os desejos da carne, o que a carne leva, leva o homem para a ruína. Vamos lá. Aqui no versículo 16 diz: Digo, porém, andais em espírito, não cumprireis a corrupciência da carne, porque a carne é a cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este põe-se a um outro, para que não faça as coisas em que querem. Mas sim, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, decisões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca de quais antemão vos declaro, como também antes e vós disse, em que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus diz que a pessoa que convive, faz essa vontade, a vontade da carne, pratica todo esses tipos aqui de coisa, que é a Bíblia que está dizendo, é a palavra do Senhor que nos fala, É a Bíblia, Então, a pessoa ele não vai ter ele não vai ter herança no reino do céu, Ele não vai ganhar sua salvação. É a palavra de Deus que nos diz, Aqui não é o pregador, ou seja, pastor, ou seja, bispo, ou o que for que fala, Que sempre muitos pregadores já falaram sobre essa palavra. E tem pessoas que falam, que às vezes mas os pregadores, fica julgando, fica falando, mas não é a palavra de Deus que nos orienta, orienta que é para a pessoa sair dessas coisas, E porém, porque a cobiça, contra o que? O espírito. E põe-se a um outro, olha, para que não faça as coisas que querem. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. A pessoa que é guiado pelo Espírito Santo, a pessoa ele não vai fazer esse tipo de coisa, Ele não vai entrar, não vai viver na velha criatura novamente. Ele se retornou nova criatura, passou a ser filho de Deus, então ele jamais vai praticar essas coisas, o que a palavra nos diz, Então, aí. A obra da carne são que? São manifestas que são adultério, fala aqui sobre fornicações, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, Pessoas que gostam de ter muitas contendas, inimizade, ciúme. Ciúme não é de Deus. A pessoa que vive com ciúme, que tem essas coisas na mente da pessoa, a pessoa realmente precisa se
buscar mais a Deus, mais a presença do Espírito Santo, porque tudo isso, quem vive na carne, tem todos esses tipos de essas decisões aqui, o que a palavra, a Bíblia nos fala. Então, e a pessoa que conhece a palavra de Deus, conhece a verdade, jamais ele pode permanecer nesses atos. Então, mas também a Bíblia fala para quem é espírito, a pessoa que vive no espírito, ele é diferente. Vamos lá. A pessoa que vive no Espírito. Mas o fruto do Espírito, aqui no 22, no versículo 22, fala assim, sobre o fruto do Espírito Santo. Olha a diferença. No 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há leis. Você vê o que é, quando a pessoa vive no Espírito Santo de Deus, que conhece a verdade, ele vive através dessa aqui, é onde eu estou lendo, né? Ele não faz o que a vontade da carne, mas ele vai fazer o que a vontade do Espírito Santo. Aí diz no 24, diz, e o que são de Cristo crucificará a carne com as suas paixões e concupiscência, né? Porque a pessoa conhece a verdade, é liberto, então ele conhece a verdade, então ele não vai fazer o que a carne manda, o que deseja, né? Se vir, por exemplo, o desejo, jamais a pessoa de Cristo ele não vai fazer. Ele crucifica o quê? O desejo, as suas paixões da carne. Ele não vai fazer a vontade da carne, porque ele é espírito. Porque quem é espírito, quem é carne é carne. Então, tem que dizer, aí no 24, vamos repetir de novo. E os que são de Cristo crucificará a carne, e com as suas paixões, concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não seja cobicioso, vanglória, irritando-os também uns aos outros, e que invejando que uns aos outros. Tem que ter muito cuidado também, né? Nessas palavras aqui. Então, não viver a vida dos outros, deixar a vida dos outros. Se não for para ajudar, não se meta. Viver a sua própria vida. Dar conselho. O cristão ele tem que viver, dar conselho. O cristão tem que abraçar, aprender a amar uns aos outros. Viver na mansidão, entendeu? Querer ver o bem do seu irmão, do seu próximo. É o que Deus quer, né? Que a gente. Então, a pessoa que é de Deus, que conhece a verdade, ele tem... ele vive assim, a pessoa que vive em espírito é assim, entendeu? Ele não vive de contenda, ele não vive irritando uns aos outros, ele não vive invejando uns aos outros, ele vive o que? A fazer o que? A vontade de Deus, né? Ele vive fazendo a vontade de Deus e ajudar o que? O seu próximo, né? Então, aí diz aqui, no 25, se vivemos no Espírito, andemos aqui também no Espírito. A pessoa que é de Deus, ele anda aqui em Espírito Santo, é aquela pessoa mansa, é humilde, né? É aquela pessoa que só prega, que vive no amor um com o outro e vive na paz, né? Vive na paz, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, aquela pessoa é a mesma coisa, ele não muda, é a mesma filho de Deus. Então aquela pessoa não muda, é a mesma coisa, né? A pessoa não vai fazer o que é a vontade da carne. Uma pessoa irrita a pessoa, por exemplo, que é cristão, ele não vai ter contenda com aquela pessoa, ele vai orar pelaquela pessoa, entendeu? Ele não vai ter contenda, não vai brigar, né? Não vai invejar seu irmão, né? Ele não vai invejar seu irmão. Então isso significa pessoas que fazem a vontade do Espírito. Agora quem faz a vontade da carne já é diferente, né? Ele é invejoso, é ambicioso, gosta de contenda, né? Gosta de muitas e muitas coisas. Isso aí faz parte da carne, pessoas que vivem na carne. Mas quem vive no Espírito, quem vive, conhece a verdade, passou a conhecer a verdade, ele tem que viver o que? No Espírito Santo. Ele tem que mostrar quem é. O homem e a mulher de Deus, ele tem que ser diferente, né? Diferente do que era antes. Ele foi liberto, né? E no sangue do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí diz no 26, não seja cobicioso, vanglórias, né? Irritando que uns aos outros, né? Tem que prestar muita atenção também, entendeu? Às vezes falar a verdade é uma coisa, às vezes a pessoa está real, você chama, falar a verdade, dar conselho é uma coisa, né? Irritar é outra. Invejando uns aos outros. Inveja na vida do cristão não pode existir na mente. Você não pode ter inveja de ninguém.
ou que a pessoa, vamos dizer, a pessoa está na casa do Senhor, que você louva bem, que cante bem, você diz aleluia, glória a Deus, que aquela irmã, aquele irmão louva, canta bem, aquela pessoa é um pregador, o Espírito Santo usa aquele homem, você também tem que se alegrar também junto com aquela pessoa, não pode ter invejar. A pessoa tem, seja o que for, que faz parte das coisas, né, dentro da casa da igreja, ou seja em casa, ou seja onde for, a pessoa não pode invejar ninguém, não pode estar irritando ninguém, pode viver a vida espiritual. O cristão ele vive 24 horas buscando a presença sempre do Senhor, fazendo o que? Evangelizando, ganhar alma, ter desejo de ganhar alma, fazer o bem, ajudar seu próximo, fazer tudo isso aí chama de quê? Vida de cristão. Então não pode invejar, não pode acusar, não pode apontar os defeitos uns dos outros, né? Isso aí não é, quem aponta os defeitos uns dos outros não é cristão, né? O cristão verdadeiro, ele colhe, ele abraça, entendeu? Ele fala coisas boas para aquele irmão que está, às vezes até aquele irmão está caído, ele fala só coisas boas, entendeu? Então, meu irmão, tem que prestar sempre atenção. A palavra de Deus, ele ensina tudo. Tudo a palavra do Senhor, a pessoa ler a Bíblia e entender a palavra do Senhor, né? A religião, a prática da igreja, ele não sabe. A gente tem que se consagrar em Deus, 24 horas no Senhor, ler a Bíblia, né? Fazer em jejum, né? A pessoa é muito bom entrar em jejum, em consagração com o Espírito Santo, né? Para Deus nos fortalecer cada vez mais, entendeu? E chegar à vontade da carne, vir, a pessoa jamais realmente tem que crucificar o quê? As suas próprias paixões, sua própria carne, em tudo, entendeu? Tem que viver o quê? No Espírito Santo. Porque o cristão ele vai 24 horas no Espírito Santo de Deus, desejando coisas boas para o seu próximo, só coisa boa. E é isso aí que Jesus... Então, o Espírito Santo vai habitar mais no seu coração, quando você busca a presença mais dele, quando você vê o bem do seu próximo. Então, Deus, ele coloca mais o Espírito Santo, ele vai viver sempre na vida, seja do pastor, do obreiro, do bispo, do apóstolo, seja na vida do irmão, né? Buscar mais a presença do Espírito Santo. Isso aí é que é a verdade. Busca a Deus cada vez mais. Deixa o Espírito Santo usar mais você, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus nos abençoe, proteja todos vocês, fica com Deus. E que Deus esteja sempre na vida, no controle da sua vida, todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, meus queridos.